Agora, na sequência das nossas apresentações, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cíntia Piccolo, diretora-presidente do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIM. Doutora Cíntia, tem uns 10 minutos. Eu peço para controlar o tempo por lá, que não vai ter as indicações por aqui. Obrigado. Legal. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de começar agradecendo esse convite pela comissão, na figura dos senhores senadores Carlos Viana, Marcos Pontes e Eduardo Gomes, e também estendo os meus agradecimentos à Adriana pela abertura de sempre para diálogo com a sociedade civil. Eu sou a Cíntia Piccolo, diretora do LAPIM, que é uma organização de pesquisa e ação sediada em Brasília, e somos integrantes também da Coalizão Direitos na Rede. E a minha exposição aqui nesse breve tempo toca em 4 aspectos principais, que são os aspectos ambientais, laborais, de preservação cultural e de governança multissetorial. Então, para começar abordando questões ambientais, é preciso que a gente tenha consciência de como a tecnologia vem impactando o meio ambiente. Então, além da fala, da pessoa indígena de ontem, que foi o Timei Assurini, eu adiciono aqui alguns dados baseados em estudos, como, por exemplo, de que a emissão de dióxido de carbono durante o ciclo de treinamento de grandes modelos de IA corresponde a quase 5 vezes as emissões de vida útil de um carro médio. Ou então que um data center em construção no Uruguai consumirá até 7,6 milhões de litros de água por dia nos dias de verão. Isso corresponde a um consumo diário de água potável de 55 mil pessoas. E, além disso, eu relembro aqui o caso envolvendo o garimpo e compra ilegal de ouro Yanomami por uma fornecedora de Big Tech. Então, a partir desse contexto, desses dados concretos, o que pensar para o projeto de lei, para nova instrumento regulador de IA no aspecto ambiental? Precisamos de transparência e prestação de contas, O PL deve trazer obrigações específicas para fornecimento de informações acessíveis e compreensíveis a respeito do impacto ambiental, para treinamento e funcionamento dos sistemas. E deve ter, no mínimo, informações sobre consumo de energia, sobre os equipamentos usados e onde são hospedados os dados, para então permitir o mapeamento de consumo de recursos minerais e água. É preciso também mapear data centers. Para isso, auxiliar o processo de auditoria para compreensão sobre como estão funcionando e participando do treinamento dos sistemas. Para além disso, deve haver uma prerrogativa do regulador para que ele consiga determinar, com base em consulta à comunidade técnica e sociedade civil, parâmetros e limites para o consumo de recursos naturais, para o desenvolvimento e uso desses sistemas. Porque é somente com a definição desses parâmetros é que o regulador poderá ter poder de agência nos aspectos ambientais, e ele sai, portanto, da esfera de apenas fornecimento de documentação. Então, vale lembrar nesse ponto que a avaliação de impacto algorítmico, que felizmente já está prevista no PL 2338, é um instrumento importante no mapeamento do impacto ambiental e de salvaguardas, e deve incluir as informações que eu acabei de citar sobre transparência a respeito de consumo de recursos. E eu relembro aqui, que tudo isso está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e é importante fazer também essa correspondência. O segundo ponto que eu quero tocar é sobre as questões laborais. Há diversos dados hoje sobre o aumento da plataformização de trabalho, que é um cenário permeado por desigualdades. E no contexto da IA generativa, por exemplo, a gente já sabe que grandes empresas usam mão de obra para realizar tarefas de catalogação de dados e moderação de conteúdo mediante remuneração e condições de trabalho degradantes. Então, além de ser financeiramente insatisfatório, esse tipo de trabalho afeta a saúde física e mental das pessoas, já que elas são submetidas, por exemplo, a analisar conteúdos ofensivos e violentos. E, por outro lado, há trabalhadores que dependem de sistemas algorítmicos para exercer as suas funções, como no caso a plataforma Uber, que o sistema classifica motoristas e determina as corridas de acordo com a disponibilidade, a localidade e outros fatores.
Ontem mesmo saiu uma pesquisa da PNAD que revelou que em 2022 o Brasil tinha 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços. Assim, sabendo dessa discriminação e opacidade que permeiam sistemas automatizados, toda forma de gerenciamento de trabalho via algoritmo deve ter participação dos trabalhadores no pensar desse sistema, principalmente na questão de determinação de parâmetros. Portanto, eu volto a reforçar, né, sobre a necessidade de transparência sobre o trabalhador ter pleno conhecimento dos parâmetros do sistema para fazer esses outputs. E, além disso, é preciso pensar na ingerência dessas pessoas, eventualmente por meio de um conselho, para que decisões tomadas pelo e sobre o sistema tenham participação desses trabalhadores. Vou encaminhando para o final para endereçar esses 2 últimos pontos, e eu gostaria de falar sobre diversidade cultural e governança multissetorial. Pensando um pouco na proteção da diversidade cultural, nós vimos ontem também, na fala do indígena, do Timei, a importância de preservar as várias formas de expressões culturais. Então, pensando na comunidade indígena, por exemplo, e também trazendo dados, segundo o IBGE, em 2021, o Brasil contava com mais de 800 mil pessoas indígenas, com cerca de 274 idiomas nativos. Então, a IA tem que preservar essas linguagens. Assim, a gente precisa propor e pensar, né, mecanismos para que essas expressões culturais, bens artísticos e históricos, materiais ou imateriais, sejam protegidos e incorporados no contexto da IA. Caso eles não sejam, há um risco gigantesco de apagamento cultural que pode afetar diretamente a autodeterminação dessas pessoas. E eu relembro, lógico, que a comunidade indígena é apenas um exemplo, né? Temos várias outras diversidades culturais aqui no nosso país. E, por fim, eu trago uma pequena reflexão também sobre a questão de governança multissetorial no ecossistema da IA. A gente está ainda nesse quebra-cabeça, né, sobre entidade reguladora, que é algo natural, né, nessa fase de reflexão sobre o que a gente quer em termos de IA no Brasil e monitoramento, coordenação. E mesmo que a gente não tenha essas respostas prontas, é importante reforçar a necessidade de coordenação e articulação entre os reguladores setoriais, porque certamente cada regulador conhece melhor o seu setor. E as suas prerrogativas nesse contexto, elas não devem ser diminuídas. No entanto, é preciso pensar nesse arranjo de coordenação entre esses reguladores setoriais para criar segurança jurídica para as empresas e para as pessoas. E nesse contexto, não haveria uma invasão de competência dos reguladores setoriais, mas sim uma orquestração, né, para lidar com a IA nesses diversos setores. Então, é preciso, sim, que haja uma entidade central que faça esse papel de coordenação e articulação conjunta, porque a gente está falando de IA, que é uma tecnologia disruptiva, que vai continuar mudando e afetando a sociedade, o mercado, e que vai exigir novos estudos e novas abordagens. Então, sem uma entidade coordenadora para definir estratégias, prioridades e estudos, em conjunto sempre com esses setores, a gente vai ter um cenário fragmentado. E esse cenário fragmentado já foi, inclusive, diagnosticado na investigação que está em curso para a aplicação da metodologia de prontidão da Unesco, da qual o LAPIM está apoiando. Então, pensando nisso, os órgãos reguladores poderiam, por exemplo, criar grupos de trabalho com os mais diversos especialistas, e esses grupos teriam, então, uma função de conversar e oferecer subsídios específicos 15 segundos. à entidade coordenadora. E chegando ao final da minha exposição, né, eu reajo sobre um ponto de a lei não regular a oportunidade. De fato, não é objetivo da lei, até porque a oportunidade é questão de política pública, e a gente tem a EBIA, que pretende melhorar, e ela tem as ações estratégicas para fomentar o setor produtivo. E o PL 2338, inclusive, traz, né, o sandbox regulatório como um instrumento para fomentar a inovação no país. Então, diante desse contexto, eu ressalto que a abordagem não pode ser somente principiológica. A nova lei deve dar contornos à efetivação dos princípios, direitos e responsabilização.
E eu fecho a minha fala também fazendo coro às mais diversas vozes sobre a necessidade de debate inclusivo, participativo, capacitação digital, incluindo incentivo a meninas e mulheres. 15 segundos. Então, tem muitas coisas aí para a gente debater e pensar em conjunto. Também me coloco à disposição para me somar no debate. E o Lapin está sempre presente, apoiando os gestores públicos, e é para a gente uma grande honra utilizar esse espaço para essa conversa. Muito obrigada.